Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sanke e como eu disse para vocês, eu estarei fazendo uma vez por mês um vídeo um pouco mais extenso no canal para tratar de assuntos mais complexos. Desta vez, eu estarei falando sobre a questão da homossexualidade do ponto de vista teológico, bíblico e ético cristão. Isto é, será que do ponto de vista da Bíblia, da teologia cristã, da ética cristã, será que é possível considerar a homossexualidade como sendo um pecado? Será que a homossexualidade é mesmo pecado? E aí eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar os sininhos para receberem novas notificações e vamos para o vídeo. Para começar este vídeo, eu quero primeiro dizer assim que eu não acho que essa questão da homossexualidade seja uma questão central, essencial. Na minha opinião, é uma questão, em certo sentido, do ponto de vista teológico, secundária. O que isso quer dizer? Que ela não serve para dizer se uma pessoa é cristã ou não. Então eu não posso dizer assim, se uma pessoa deixa de considerar a homossexualidade como pecado, ou se uma pessoa não considera a homossexualidade como pecado, que ela não é cristã, mesmo se eu fosse um cristão ortodoxo. Por que eu falo isso? O que faz eu distinguir um cristão ortodoxo de um cristão não ortodoxo não é sua interpretação das leis bíblicas de moralidade, mas sim sua crença no dogma da Trindade. Então é a Trindade que nos permite definir se alguém está dentro do cristianismo ortodoxo ou se a pessoa é um cristão não ortodoxo ou até mesmo não cristão, dependendo do que a pessoa acredita. E aí, por que eu falo isso? Se vocês pegarem os 10 mandamentos, vocês vão perceber que a igreja não usa eles como parâmetro para definir quem é cristão ortodoxo e quem não é. Por que eu falo isso? Vou seguir aqui a classificação protestante dos 10 mandamentos. Se vocês olharem o segundo mandamento, lá diz assim, não farás imagem de escultura para cultuar. Algumas pessoas interpretam esse mandamento como significando o princípio regulador do culto. Isto é, que num culto não pode ter teatro, dança, alguns vão até dizer que não pode ter nem instrumento musical. Outros vão ler esse mandamento como dizendo assim, esse mandamento proíbe fazer imagens da Trindade. Outras pessoas já vão falar assim, não é bem isso. Pode fazer imagens da Trindade desde que seja para fins didáticos. E aí, vocês percebem que por mais que tenha divergência sobre o significado desse mandamento moral, as pessoas não deixam de considerar uma a outra como cristã, umas a outras como cristãs. Ou se vocês pegam, por exemplo, o quarto mandamento, uma pessoa pode dizer assim, esse mandamento está dizendo que tem que guardar o sétimo dia, o sábado. Outras pessoas vão dizer assim, este mandamento significa que nós temos que guardar o domingo, o dia do Senhor. É o domingo, o dia da ressurreição. Outras pessoas vão dizer assim, este mandamento não quer dizer hoje, não é mais válido hoje. Hoje a gente só precisa tirar um tempo para descansar durante a semana e não necessariamente que a gente precisa guardar o domingo ou o sábado. Outros vão dizer que, na verdade, você deve guardar pelo menos um dia na semana, não importa qual. E aí, por mais que tenha essas divergências, as pessoas não deixam de se considerarem umas às outras como cristãs. E aí eu te pergunto, se a gente for pensar nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos relacionados diretamente a Deus. Os 6 últimos mandamentos, os mandamentos da segunda tábua, são os mandamentos relacionados à nossa relação com os outros homens. Há uma concordância, em certo sentido, de que os mandamentos relacionados diretamente a Deus são mais importantes do que os mandamentos de relação horizontal com os outros. E aí eu fico perguntando aqui, por que então, quando você chega no mandamento não adulterarás, que é o mandamento sobre sexualidade, por que esse mandamento é colocado em primeiro lugar como se ele fosse o mais importante? Por que uma pessoa pode discordar de você sobre o segundo mandamento, sobre o quarto mandamento, ou seja, sobre o mandamento de fazer ou não imagens de esculturas, de ter princípio ou não regulador do culto, pode discordar de você sobre o mandamento de guardar ou não o domingo, mas não pode discordar de você sobre o mandamento sobre sexualidade. Não pode discordar da sua interpretação sobre esse mandamento. Isso é muito estranho, fica muito arbitrário. Então assim, quando uma pessoa fala que uma pessoa que discorda da homossexualidade ser pecado, ela não é cristã, ela está sendo incoerente. Para ela ser coerente, ela deveria dizer então, por exemplo, se ela for um dominicalista, que uma pessoa que não guarda o domingo não é cristã.
Ela também deveria dizer, por exemplo, se ela defende o princípio regulador do culto, que uma pessoa que não segue esse princípio não é cristã. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Por isso é muito estranho que as pessoas tomem a questão da sexualidade como critério para definir se uma pessoa é cristã ou não. Isso nos revela que, na verdade, essa pessoa coloca a sexualidade como mais importante do que os mandamentos que dizem respeito à relação direta com Deus. Então eu quero dizer assim para você, você pode discordar de mim desse vídeo. Você pode discordar que a homossexualidade não seja pecado. Mas eu acharei muito estranho se você me disser que isso faz você definir se uma pessoa é mesmo cristã ou não. Porque aí você estaria sendo incoerente, a não ser que você também faça isso com os outros mandamentos, né? Mas vamos para a questão da homossexualidade em específico. Eu fiz só esse parêntese, né, e nós vamos aqui discutir algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai discutir é: será que a Bíblia condena a homossexualidade? A segunda coisa é: será que a tradição da igreja condena a homossexualidade? O primeiro ponto sobre se a Bíblia condena a homossexualidade será discutido em alguns subpontos. O primeiro é: o que dizem os textos bíblicos? O segundo é a opinião dos autores bíblicos inquestionável? Já o segundo ponto, sobre se a tradição da igreja condena a homossexualidade, será discutido em: primeiro, é mesmo verdade que, historicamente, a igreja sempre condenou a homossexualidade? E o quarto e último ponto: há como justificar objetivamente que a homossexualidade seja imoral? Essa é a nossa discussão. Então vamos começar com o que dizem os textos bíblicos. Eu vou estar lendo aqui os textos bíblicos que são geralmente usados para condenar a homossexualidade. Eu escolhi só alguns textos. Um texto vai ficar de fora, que é o texto sobre Sodoma e Gomorra. Por que eu não incluí ele? Porque eu acredito que ele é muito claro no sentido de mostrar que, na verdade, ele não está tratando de homossexualidade. Ele está tratando de estupro de anjos, que é um assunto bem diferente. Né? E se vocês lerem Ezequiel, vocês vão perceber que a questão de Sodoma e Gomorra é bem mais complexa. Então, assim, eu acho que citar Sodoma e Gomorra para atacar a homossexualidade é muito incoerente, porque a história de Sodoma e Gomorra não trata de homossexualidade, trata de estupro de anjos e de outras coisas mais. Mas lá não tem nenhuma referência à homossexualidade de maneira muito clara. Mas alguns outros textos parecem condenar a homossexualidade, e é esses textos que a gente vai estar analisando. Então vamos aqui para a Bíblia e vamos ler esses textos. O primeiro texto se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 18, no versículo de número 22, que diz assim: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. O próximo texto se encontra em Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 13, que diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Agora vamos para o Novo Testamento, que é o texto de Romanos, capítulo de número 1, versículos 26 e 27. Vamos abrir aqui na Bíblia, Romanos, capítulo de número 1. Se você tiver uma Bíblia aí com você, você também pode abrir, conferir os textos, para a gente poder estar até lendo juntos de alguma forma. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a punição de seu erro. Por fim, eu vou estar lendo o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de números 9 ao 10, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Esses são os principais textos da Bíblia que parecem condenar a homossexualidade. A gente vai analisar cada um com um certo cuidado aqui para ver se isso procede, se eles realmente condenam a homossexualidade.
Vamos começar primeiro por Levítico. Quando a gente lê o capítulo 18 e 20 de Levítico, a gente não pode esquecer que ele está dentro de um contexto de diversas leis. E aí a gente precisa, então, vamos dar uma olhada no capítulo de número 19 e ver algumas leis que nós encontramos nesse interim de Levítico, né, na mesma porção, por assim dizer, que condena a homossexualidade. Então vamos para Levítico, capítulo de número 19, eu vou ler alguns versículos. O primeiro é o versículo 19, que diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se juntem com de espécie diversa no teu campo. Não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. O outro versículo é os versículos 27 e 28, que diz assim: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Vejam que aqui nós temos mandamentos bem curiosos, né? Então, assim, não misture roupas de tecidos diferentes, não misture animais de espécies diferentes e também não corte a barba de uma determinada forma. Por que esses mandamentos são estranhos? Porque eles só fazem sentido se forem lidos no seu contexto. Por quê? Esses mandamentos que eu li para vocês, de Levítico, eles provavelmente têm alguma relação com cerimônias pagãs dos cananeus. Então, o modo de cortar a barba estava associado talvez a alguns ritos fúnebres que eram realizados em honra também a deuses e a espíritos de mortos. Então, quando o livro de Levítico tem esses mandamentos tão curiosos, estranhos, eles precisam ser entendidos no seu contexto. Não é que é errado usar roupas de cores diferentes. Não é que é errado ter animais diferentes no seu campo. Não é que é errado cortar a barba de um jeito ou de outro. Mas sim, era errado naquela época fazer isso, porque essas práticas estavam associadas a práticas de cerimônias pagãs dos povos cananeus. Isso é muito interessante, então, porque isso significa que a gente não pode absolutizar as leis de Levítico. A gente precisa entender elas dentro do seu contexto histórico e cultural. E aí é isso que a gente vai fazer com o texto de Levítico, capítulo 18, versículo 22. E aí tem uma coisa muito curiosa nesse versículo que é assim. Diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Essa palavra aqui, abominação, ela não aparece nas outras relações sexuais consideradas ilícitas pelo capítulo 18. Porque o capítulo 18 de Levítico trata da questão do incesto. E aí a gente não encontra nenhum texto falando assim, incesto é abominação. Mas quando chega aqui, depois que acaba de tratar do incesto, e aí entra um novo assunto, cita-se essa questão de um homem fazer sexo com outro homem, e é dito que isso é abominação. O que é abominação? A palavra hebraica para abominação é toevá. E essa palavra, ela aparece 142 vezes no Antigo Testamento, geralmente se referindo à idolatria. E aí a gente vai entender melhor o significado da palavra toevá, consultando um outro texto do Antigo Testamento, em que esta palavra também aparece. E esse texto está em 1 Reis, capítulo de número 14, versículo de número 24, que diz assim: havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Aqui a gente lê então o que é abominação. A abominação, citada em 1 Reis 14, 24, consistia em prostitutos cultuais, né, que faziam sexo como uma forma de adoração aos seus deuses. E aí agora fica mais claro. Os cananeus, quando um homem fazia sexo com outro homem, geralmente isso acontecia num contexto de prostituição cultural. Por exemplo, eu era sacerdote, e aí como uma forma de adorar, por exemplo, os deuses da fertilidade, né, para produzir frutas e terra, plantas, frutos, isso estava muito relacionado à ideia do sexo também, porque o sexo é o quê? Reprodução, é produção, é fertilidade. Então, nos rituais de fertilidade, era muito comum os deuses serem adorados com relações sexuais. Então, era natural que um homem sacerdote fizesse sexo com outro homem que também era sacerdote, como uma forma de prostituição cultica, de adoração aos seus deuses. Então, quando Levítico 18, 22 chama o sexo entre dois homens de chama de toevá, de abominação,
Está muito claro, então, que ele está se referindo ao sexo no contexto da prostituição cultural, ou seja, no contexto do toevá, da abominação, ou seja, da prostituição cultica. Abominação aqui significa idolatria. E isso vai ficando claro quando a gente lê o contexto. Basta ler o versículo anterior ao versículo que condena a relação entre homens do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo sexo. O capítulo de número 18, no versículo de número 21, que é o versículo anterior ao que diz que o homem não pode se deitar contra o homem, diz assim: e a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, o que o texto diz assim no contexto? O contexto fala assim: não prestará culto a outros deuses. Não faça isso, por exemplo, sacrificando suas crianças ao deus Moloque, nem cometendo prostituição cultual, deitando-se com outro homem como se fosse mulher. Esse é o contexto. O texto diz isso exatamente o que eu disse. Então, não ofereça crianças a sacrifício ao deus Moloque e também não adore os seus deuses, deitando-se com outro homem como se fosse mulher. Essa é a noção do texto de acordo com o seu contexto. Então dizer que Levítico condena a homossexualidade não é correto. Né? Não é isso que o texto está condenando. O que o texto está condenando é a relação sexual entre dois homens no contexto da prostituição cultural. E aí a gente pode agora, né, ir para o Novo Testamento para a gente entender mais como a gente pode interpretar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 27. Quando a gente lê Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 27, novamente é citada a questão da idolatria. Mas aqui parece que a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo é vista quase como que um castigo à idolatria. Então, assim, vocês cometem idolatria e como um castigo a essa idolatria, vocês chegam ao ponto de terem relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Uma coisa interessante de se citar é que no livro de Levítico não aparece nunca a ideia de duas mulheres fazendo sexo, porque isso era inimaginável para a época. Você pensa uma sociedade patriarcal, machista, que entende que a mulher não tem desejo sexual. Se a mulher não tem desejo sexual, imaginar uma mulher fazendo sexo com outra mulher é inconcebível. Já no contexto grego-romano, em que o Novo Testamento foi escrito, parece que essa ideia já existia. Porque se a gente for ler o Banquete de Platão, lá tem uma citação de Aristófanes. E Aristófanes é um filósofo que falava assim que existiam 3 tipos de relações sexuais, que eram uma mais superior do que a outra. E aí ele compara uma com a Terra, outra com a Lua e outra com o Sol. O Sol é o mais superior, a Lua é o intermediário e a Terra é o mais inferior. E aí ele fala assim que a relação sexual que tem a ver com a Terra é a relação entre duas mulheres, porque é a relação mais inferior que existe, porque é entre dois seres muito inferiores. A relação média é a relação da Lua, né, que é a relação entre o homem e uma mulher. E a relação mais superior, evidentemente, é a relação entre dois homens. Por quê? Porque eles são superiores. E aí você vê que a ideia de duas mulheres terem sexo já existia nesse contexto. Mas a gente precisa entender, e aqui tem que ter muito cuidado, se realmente o que existia nesse contexto de relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, se isso é realmente homossexualidade. E a gente vai entender por que não. E o texto que vai nos ajudar com isso é o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 ao 10. Lá, como eu li para vocês, são citados 2 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Uma são os efeminados e o outro são os sodomitas. A palavra efeminado, ela, no grego, é malakoi. É uma palavra que ficou famosa, né? Malakoi é uma palavra que significa macio, leve ou suave. Já a outra palavra que aparece no texto, que é sodomita, é uma palavra que no grego é arsenokoites, que significa homem que realiza coito com o homem. O que realmente significavam essas palavras ou a que práticas elas se referiam no contexto greco-romano em que o Novo Testamento foi escrito? Para a gente entender isso, eu vou usar como referência um livro do Foucault, que é o História da Sexualidade, volume 2, que é intitulado O Uso dos Prazeres. E eu vou estar lendo a seção
chamada de erótica. Eu não vou ler a seção inteira, eu fiz um resuminho dela para a gente ver o que o Foucault diz dessa prática histórica da relação sexual entre pessoas do mesmo sexo no contexto da antiguidade clássica greco-romana. Ele diz assim: a noção de homossexualidade não é muito adequada para entender o uso dos prazeres na relação com os rapazes. Os gregos não opunham como duas escolhas excludentes, como dois tipos de comportamento radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor pelo sexo oposto. Costuma-se ligar estreitamente o amor grego pelos rapazes à prática da educação e ao ensino filosófico. No entanto, mesmo antes de serem levadas em conta pela reflexão filosófica, essas relações já eram pretexto de todo o jogo social. Diferente da vida matrimonial, a relação entre homens e rapazes trata-se de um jogo aberto, não preso a uma estrutura relacional. Em torno das relações com os rapazes foram formadas práticas de corte entre o amante, a quem cabia tomar a iniciativa mostrando seu ardor moderadamente, e o amado, a quem cabia evitar ceder com facilidade. Existe um isomorfismo entre a relação sexual com os rapazes, pensada sobre o modelo da atividade e passividade, com as relações sociais entre aquele que domina e aquele que é dominado, de modo que aquele que penetra é associado à superioridade e aquele que é penetrado é associado à inferioridade, restando à mulher o papel de inferioridade. Vamos entender então como funcionava a relação entre dois homens, relação sexual entre dois homens no contexto grego antigo. Era mais ou menos assim: eu era um homem, eu sou um homem, né? E eu me caso com uma mulher. Enquanto eu me mantenho casado com essa mulher, eu devo em relação a ela uma série de responsabilidades que esse compromisso me cobra. Então, quando eu sou casado com uma mulher, eu estou dentro de uma estrutura relacional que tem certos deveres e obrigações. E quando eu me relaciono sexualmente com essa mulher, eu faço isso com um fim reprodutivo, com um fim de reprodução. No entanto, se essa pessoa que sou casado com uma mulher, desejo fazer sexo por prazer e sem a necessidade de um compromisso e de deveres e obrigações, eu me relaciono com outros homens. Então a relação entre os rapazes, ela se dava nesse sentido. Era uma relação que não era estruturada, que não tinha o quê de um compromisso e que não tinha uma finalidade reprodutiva, mas seu objetivo era proporcionar prazer e divertimento. E aqui fica muito claro por que esses rapazes não eram homossexuais. Porque o que a gente está falando aqui é de um jogo de relações muito específico. Era mais ou menos assim: uma pessoa heterossexual, ela se casava com uma mulher e a relação com essa mulher se dava com fins reprodutivos e dentro de uma estrutura de obrigações e deveres. No entanto, se essa mesma pessoa heterossexual desejava se divertir e ter prazer, ela se relacionava com outros homens com uma finalidade não reprodutiva. Até porque na época dela, e ainda hoje, homem com homem não tem como ter uma reprodução sexual. No entanto, talvez até tenha, né, depois com esses avanços genéticos, mas na época não tinha. De qualquer modo, o que a gente tem aqui é mais ou menos uma relação, um jogo de relação que não é o mesmo do que hoje a gente chama de homossexualidade. Não era que uma pessoa era gay, não tinha nada disso. O que acontecia era da pessoa ser realmente heterossexual, mas ela se relacionar com outros rapazes com fins de prazeres. Esse tipo de relação depois também ganhou uma conotação educativa, pedagógica. Então era comum o professor ele se relacionar com o seu aluno, né, com uma forma de intimidade entre professor e aluno. E aí, a gente entende mais ou menos agora o que significa a palavra malakoi e o que significa a palavra arsenokoides. O arsenokoides, né, seria aquele que assume na relação sexual o papel daquele que penetra, enquanto o malakoi é aquele que é penetrado. E aí, esses tipos, o malakoi e o arsenokoides, ou o efeminado e o sodomita, não eram identidades. Não é como hoje quando alguém diz assim: eu sou gay. Não existia alguém dizer: eu sou malakoi. Não é isso.
Malakói era muito mais um tipo de comportamento que a pessoa assumia na relação sexual. Então, o malakói ele podia até depois se transformar em acernocoides. Então, por exemplo, eu poderia ser um malakói, né, porque eu sou um aluno de um professor, e quando eu crescesse, me tornasse professor, aí eu me tornaria um acernocoides, eu me tornaria um sodomita, a coisa se modificaria, né? Então não era uma identidade. E aí, isso é o que o Foucault chama de o amante e o amado. O amante seria o sodomita e o amado seria o malakói, o efeminado. Mas esses termos não devem ser traduzidos como homossexuais, porque como eu disse para vocês, não é a mesma coisa que homossexualidade. Eles não eram pessoas homossexuais. Eles eram pessoas heterossexuais, geralmente casadas, mas que por prazer e divertimento mantinham relações com homens. E essa relação não tinha a conotação que tem hoje de homossexualidade. Não é porque a pessoa era gay. Não tinha esse trem da pessoa ser gay. Né? Era um jogo de relações que existia na Grécia e na Roma Antiga, muito específica daquela cultura. Então a gente não pode confundir as coisas. E aí talvez isso faça mais sentido quando Romanos capítulo 1, no versículo 26 e 27, vai dizer assim, olha, os homens trocaram o seu uso natural da mulher pelo que é contra a natureza. E aí faz mais sentido pensar isso, porque o quê? Não é um homem que é gay, é um homem que tem relações com mulher, mas trocou essa relação por uma relação com outro homem. Aí faz muito mais sentido o texto de Romanos quando a gente entende o contexto greco-romano. E aí, esses são os dados bíblicos que a gente tem. Por que esses dados não são suficientes para condenar a homossexualidade? Porque eles se aplicam a tipos de relações sexuais que existiam num contexto cultural muito específico, ou de prostituição cultural, ou desse jogo de relações que eu falei para vocês que existiam na Grécia Antiga. E aí, assim, os dados bíblicos, eles mostram que a relação sexual entre rapazes, ela foi condenada de acordo com o que elas aconteciam numa determinada cultura, estando associada à prostituição cultural, no caso do Antigo Testamento, ou uma prática cultural específica dos gregos, né, de homens que não eram necessariamente, ou não eram propriamente homossexuais, que tinham relações com rapazes mais novos. Então, dado esse contexto cultural, parece insuficiente dizer que a Bíblia condena a homossexualidade na configuração que ela ganhou hoje, tá? Porque seria anacrônico. Mas aí você pode chegar em mim e dizer, Bruno, eu até entendi, Sankey, que no contexto da época a relação entre rapazes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não tem a mesma conotação que tem hoje de homossexualidade. Mesmo assim, talvez a Bíblia esteja condenando o sexo entre homens, independente do contexto cultural. Esse é um argumento curioso, porque seria talvez como eu dizer assim, a Bíblia no Antigo Testamento condenava usar roupas de cores diferentes por causa do contexto da época. Aí uma pessoa vem e diz assim, não, mas eu acho que apesar de no contexto ter outro significado, hoje a gente deveria continuar condenando roupas diferentes, mesmo que hoje isso não tenha o mesmo significado. É estranho, não é? Então, assim, se uma coisa mudou o significado, mudou o sentido, ganhou uma outra configuração, não parece que a gente deve manter a mesma condenação a isso, porque é um outro sentido e um outro contexto de significados. Mas, se você, mesmo assim, acredita que a homossexualidade ainda é condenável, apesar de tudo que eu disse, a gente deveria questionar até que ponto a opinião dos autores bíblicos é inerrante. E aqui a gente precisa fazer uma distinção entre dois tipos de inerrância, que a teologia geralmente faz. Existe uma inerrância que a gente chama de absoluta, existe uma inerrância que a gente chama de relativa. A inerrância absoluta é uma posição tanto fundamentalista que diz assim que a Bíblia não possui erros de qualquer tipo. Então, tudo que ela diz sobre ciência, sobre filosofia, sobre doutrina, tudo que ela diz tem que ser inerrante, completamente inerrante. Inclusive, se tiver um desacordo entre a Bíblia e a ciência, segundo essa doutrina de inerrância absoluta, a pessoa deve ficar com a Bíblia, porque a Bíblia é inerrante e a ciência erra. Mas, um outro tipo de inerrância, a gente chama de inerrância relativa. Inerrância relativa significa que, embora a Bíblia possa ter pequenos erros, talvez históricos, né, talvez ela possa errar em algum ponto histórico, algum registro histórico, ou talvez ela possa, entre aspas, errar em termos de ciência, né, já que a Bíblia foi escrita muito antes da ciência surgir, então ela dá uma outra visão do mundo, que é diferente da visão científica. Então pode ter erros, entre aspas, erros científicos. E também, de acordo com a inerrância relativa, cada parte da Bíblia não é absolutamente inerrante.
O que é inerrante? Inerrante é a mensagem total da Bíblia, a mensagem essencial. Então a Bíblia, ela nos fala de um Deus que vê o ser humano que é pecador e ele decide salvar esse ser humano levando seu filho à morte na cruz. Isso é a mensagem central da Bíblia, a mensagem de salvação. Essa mensagem, ela é inerrante, porque essa é a mensagem espiritual da Bíblia. Agora, cada parte da Bíblia, frase por frase, palavra por palavra, é inerrante? Não. De acordo com a teoria da inerrância relativa, não. Então, eu prefiro a teoria da inerrância relativa. E eu vou mostrar 2 textos explicando por que eu prefiro essa teoria. O primeiro texto se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 ao 3. Então vamos a Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 3. São os 3 primeiros versículos de Lucas, que diz assim: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração completa dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de apurada investigação, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Aqui nos primeiros versículos de Lucas, a gente vê que não dá para sustentar uma inerrância absoluta ou uma inspiração mecanicista, como se Deus tivesse cuidado para que palavra por palavra na Bíblia fosse inerrante, como se Deus tivesse ditado palavra por palavra. Por que não? Porque a Bíblia ela foi construída por um processo humano. Como você vê em Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 3, quando Lucas foi escrever seu livro, ele fez um trabalho de historiador. Ele consultou testemunhas oculares, ele consultou documentos e narrativas que já tinham sido feitas. Então ele fez um trabalho de um historiador. Portanto, a inspiração que a gente encontra na Bíblia é uma inspiração mais orgânica e não uma inspiração mecanicista. A Bíblia não é inspirada palavra por palavra mecanicamente. Ela é inspirada de maneira orgânica na sua mensagem central ou na sua mensagem geral. Então, é estranho assumir uma posição de inerrância absolutista da Bíblia. Um outro texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo de número 7, no versículo de número 12. Então, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12, em que o apóstolo Paulo diz assim: Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. Então, Paulo chega num texto e fala assim: olha, eu vou dar um conselho pessoal para vocês, não é Deus que está me falando para dar esse conselho para vocês, eu estou dando um conselho pessoal, de que se você, por acaso, for casado com uma mulher que não é cristã, continue com ela, não se separem. Esse é o meu conselho. Por que esse versículo é interessante? Porque ele mostra, de novo, que não existe uma inspiração mecanicista. Não é Deus a todo momento ditando para o autor o que ele vai escrever. Em alguns momentos, o próprio autor pode querer dar um conselho pessoal. Um conselho que não foi necessariamente ditado para ele, mas um conselho que ele, como pessoa particular, ele está querendo dar. Mesmo que ele não tenha recebido uma revelação de Deus direta para que ele desse esse conselho. Isso significa, então, que, dado isso, a gente precisa entender os mandamentos da Bíblia dentro do seu contexto, e não a partir de uma inerrância absolutista fechada, como se a Bíblia fosse absolutamente inerrante. Alguns mandamentos bíblicos, a gente tem que entender eles a partir da visão do autor. Então, como Paulo aqui deu um conselho pessoal, então a gente precisa entender que muitos textos da Bíblia do apóstolo Paulo podem refletir opiniões pessoais dele, que fazem sentido naquele contexto cultural e não necessariamente são absolutas. E a gente precisa compreender de que nem tudo que a Bíblia diz é inerrante parte por parte. Então, aí você me perguntaria: Bruno, como que eu vou fazer então para distinguir o que na Bíblia é um mandamento que é um mandamento para a cultura da época, que tem a ver com o autor, e do mandamento que é universal? Para isso, precisa haver uma ética objetiva que tenha uma outra fonte que não seja a Bíblia, porque se for a própria Bíblia, eu vou acabar caindo num problema enorme, né? Porque se eu preciso distinguir na Bíblia o que é mandamento absoluto e o que é mandamento cultural, é porque eu preciso de um critério que esteja além da Bíblia. Esse critério, na minha opinião, é um critério objetivo.
filosófico, mas eu vou tratar dele mais para frente. Antes disso, vamos para a próxima questão, que se é mesmo verdade que a igreja condenou historicamente a homossexualidade, porque você pode me dizer assim, olha, tudo bem, Bruno, eu entendi que não tem dados suficientes na Bíblia para condenar a homossexualidade com tanta certeza, com tanta veemência. No entanto, me parece que a igreja, durante 2000 anos, sempre condenou a homossexualidade. Então seria muito estranho que a igreja estivesse errada todo esse tempo. E aí eu vou dizer para você que você está equivocado nesse ponto, no sentido de que não é verdade que a igreja, por milênios, condenou a homossexualidade. Esse é um erro que a gente acredita, mas que não é verdade, né? E eu vou estar usando como referência para mostrar isso um texto que foi publicado por uma página, né, inclusive está no Facebook, que é a História da Homossexualidade, que é uma pesquisa que foi feita, né, mostrando como a igreja historicamente viu a questão da homossexualidade. E aí eu vou ler aqui para vocês. Nos séculos anteriores ao século XIX, não havia categoria homossexual que viria a surgir com o discurso médico. Até então, existia a figura do sodomita, que não era uma categoria identitária, mas alguém que cometia o ato de sodomia. Para compreender como e por que houve esta transição de concepção enquanto ato para identidade sexual, temos que percorrer o caminho da construção da categoria homossexualidade através da história. Na Inglaterra, durante o governo de Henrique VIII, a bestialidade foi considerada crime passível de pena de morte, permanecendo assim até 1861. Bestialidade era definida como qualquer ato contra a natureza, ou seja, sodomia, fosse entre homens e mulheres, homens e animais ou homens e homens. O ponto importante desta lei é o de que ela fala de atos e não de pessoas, ou seja, a sodomia não estava vinculada a um determinado tipo de pessoa, mas era vista como um comportamento possível a qualquer indivíduo. Fazia-se a distinção entre dois tipos de sodomia: a sodomia própria, praticada homem com homem ou homem com mulher, e a sodomia imprópria, praticada entre duas mulheres. Se fosse provada a culpa do denunciado, prendia-se somente os que houvessem cometido sodomia própria. A sodomia brasileira, na primeira visita no Santo Ofício no Brasil, foi realizada pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que não o relaxava o braço secular para se executar a pena capital, já que a Santa Igreja não poderia manchar seu nome com sangue. Apenas a sodomia própria era castigada com a prisão, e a sodomia imprópria não foi escrita uma só linha sobre ela que mencionasse algum tipo de pena a ela, dando-se a entender que tanto o Santo Ofício, como os teólogos, padres e o próprio autor dessa obra, que baseou esse título na Constituição do Santo Pio V, ignoraram e fizeram vista grossa a sodomia cometida entre mulheres. Diferentemente do que ocorre nas ordenações filipinas, das quais a punição para o crime de sodomia se estendia tanto aos homens quanto às mulheres que o cometessem entre si, mesmo sendo prevista na teoria, na prática isso não ocorria. Também, nas ordenações se previam a morte dos culpados, fato esse que não ocorria nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, em que apenas o culpado de sodomia própria era preso. Tanto nas ordenações filipinas como nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, não há nenhuma explicação que indique de que maneira poderia se dar a sodomia, seja entre homens, seja entre mulheres ou até mesmo entre um homem e uma mulher. Outro fato bastante notório é que já naquela época, nos séculos XVI, XVII e XVIII, existia uma grande preocupação em condenar as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Exemplo disso são as previsões que as ordenações filipinas e as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia fazem ao pecado da molice, caracterizando-o como masturbação entre homens ou entre mulheres. E se existia também preocupação, é porque com certeza havia também uma enorme incidência desses casos.
A sodomia feminina sempre foi tratada como um tema ambíguo e os inquisidores nunca conseguiram chegar a um consenso sobre como ela poderia ser praticada entre mulheres. Por isso, em 1640, as relações sexuais entre mulheres passaram a não mais pertencer à alçada inquisitorial. No século XVIII, havia 2 tipos de corpos, homem e mulher, e 3 tipos de gênero, masculino, feminino e sodomita. Uma vez que o sodomita experienciava seus desejos como resultado de educação ou socialização corrompida, não devido a uma condição do corpo. Na sociedade burguesa emergente daquele século, o sodomita tinha importância, pois garantia a manutenção das relações de poder entre homens e mulheres, já que destacava o comportamento sexual, desejo por homens, sentido por sodomitas e mulheres, como marca de diferença de gêneros. Homens só desejavam mulheres. Isso nos remete a Laqueur, que estabelece que a busca por estabelecer diferenças só ocorreu porque essas diferenças se tornaram politicamente importantes. Embora houvesse o sodomita, este era única e exclusivamente pautado no comportamento sexual, não existindo ainda a categoria homossexual. Esta só viria a surgir no século XIX, com o discurso médico. Foi depois do advento da separação da medicina geral do corpo da medicina do sexo, com a publicação em 1846 da Psicopatia Sexualis, de Henrique Rahan, que passou a vigorar um domínio médico-psicológico das perversões, que viria a tomar lugar das velhas categorias morais de devassidão e extravagância. Essa é uma citação um pouco longa, mas eu quis trazer para vocês para a gente entender essa questão histórica. O que acontece historicamente? Antes do século XIX, XVIII, XIX, ainda não havia a ideia de uma pessoa homossexual. Então, essa ideia de pessoa homossexual, de identidade homossexual, é uma ideia muito recente. O que existia era a figura da sodomia. O que era a sodomia? A sodomia não era uma pessoa. A sodomia era um comportamento. Um comportamento que poderia ser praticado entre 2 homens, entre um homem e uma mulher, e entre 2 mulheres. Ou seja, a sodomia poderia ser ou até mesmo entre um homem e um animal, como eu li para vocês. Então, a sodomia não tem a ver com homossexualidade. Assim, tem ligação, porque depois esse conceito foi se modificando, mas o conceito original, até um casal heterossexual poderia cometer sodomia. Então, a sodomia ela é entendida como um comportamento que pode ocorrer até mesmo entre um homem e uma mulher. Isso nos faz pensar que, na verdade, é anacrônico dizer que a igreja sempre condenou a homossexualidade. Porque o que ela condenava era a sodomia, que tinha uma significação muito mais complexa do que o que hoje a gente chama de homossexualidade. Sodomia era um comportamento que poderia ser praticado, inclusive, entre pessoas heterossexuais, numa relação heterossexual. Como surgiu a ideia de homossexualidade? A homossexualidade, primeiro, ela surge como uma doença. Então, aí que surge a categoria identidade homossexual. Uma pessoa homossexual é uma pessoa que tem uma doença. Isso surge com aquele livro que eu citei, né, da Psicopatia Sexualis, que foi citado enquanto eu li a citação, que foi em 1846. Então, em 1846 surgiu a ideia da pessoa homossexual como uma pessoa doente. Assim como existia o esquizofrênico, assim como existia o autista, assim como existia o maníaco depressivo, existia também o homossexual como uma doença. Depois, teve toda uma luta para que a homossexualidade deixasse de ser doença e se tornasse uma identidade legítima. E aí que surge a ideia de uma pessoa homossexual, o que não existia antes. Então, a homossexualidade, na configuração que a gente vê ela hoje, ela é muito recente. E por isso é muito anacrônico dizer que a Bíblia ou a igreja sempre condenaram a homossexualidade. Porque o que a gente hoje chama de homossexualidade é um fenômeno recente, moderno ou contemporâneo, que tem uma significação muito específica do nosso tempo, que é a ideia de que uma pessoa tem uma identidade homossexual, de que ela é homossexual, e não de que ela simplesmente se comporta, né? Porque antes a sodomia era um comportamento, era um ato que poderia ser praticado até entre pessoas que não são do mesmo sexo, até entre um homem e uma mulher. E aí, confundir sodomia com homossexualidade é um erro que muitas vezes a gente faz. Sodomia não é a mesma coisa que homossexualidade. Homossexualidade, hoje, como a gente entende, é uma categoria identitária que uma pessoa assume como um estilo de vida.
O que não existia antes, o que é novo, é uma coisa que nunca existiu, mas que passou a existir há pouco tempo, esse tipo de identidade homossexual. E por isso é anacrônico dizer que a Bíblia ou a igreja sempre condenaram a homossexualidade. Nesse sentido, parece mais correto dizer que a homossexualidade, como a gente concebe, como orientação e categoria identitária é um fenômeno recente. Não é correto chamar as manifestações históricas de amor entre rapazes de homossexualidade, pois elas tinham significações diferentes da homossexualidade como vivida hoje. Nesse sentido, dizer que a igreja sempre condenou a homossexualidade seria anacrônico. Eu vou finalizar com uma última questão sobre se há como justificar objetivamente que a homossexualidade seja imoral. Eu disse para vocês que a Bíblia tem mandamentos que são culturais e existem mandamentos que são objetivos. Como que eu faço para distinguir isso? Eu precisaria de um critério objetivo, né? É engraçado que muita gente fala assim, a gente não pode defender uma moral relativista, a gente não pode defender uma moral subjetivista. E eu direi, concordo. Mas o que você faz quando você diz assim, o que a Bíblia diz é o que é a moral? Você está caindo no subjetivismo. Não é verdade? Por quê? Porque o que faz você achar que esse mandamento ou aquele outro vale e esse não? Por que você adota esse mandamento da Bíblia e não adota outro? Né? Isso é arbitrário se você não tem um critério além da Bíblia, se você não tem um critério objetivo além da Bíblia. E se você simplesmente diz que a Bíblia é o seu critério, você está caindo de novo no subjetivismo. Você está baseando suas noções morais não numa razão objetiva, mas no que um livro diz. Você não tem uma razão moral objetiva, universal para sustentar a sua moralidade. Você dizer que simplesmente adota isso porque a Bíblia diz que é certo ou não, ou porque você concorda com esse mandamento e não concorda com o outro, sem estabelecer nenhum critério objetivo, você está adotando uma ética subjetivista. Então, as pessoas que adotam a Bíblia como uma regra moral absoluta, na verdade, no fundo, estão adotando uma ética subjetivista, uma ética arbitrária. Então, olha, para a gente avaliar questões morais, a gente precisa de uma ética objetiva que seja até mesmo anterior à Bíblia, até para que a gente possa distinguir na Bíblia o que é cultural e o que é um padrão moral universal. Neste vídeo não dá para eu tratar disso, mas eu vou citar duas propostas que eu acho muito interessantes. A primeira proposta é a do John Stuart Mill, chamada utilitarismo, segundo o qual o que é moral, o que é certo, é aquilo que tende a produzir maior felicidade e a diminuir a infelicidade, e aquilo que é incorreto e imoral é aquilo que tende a aumentar a infelicidade e diminuir a felicidade. Esse é um critério moral objetivo, que é o chamado princípio de maior felicidade. Quando se trata da homossexualidade, eu acho que não é muito difícil concluir o que tende a produzir maior felicidade. Será que tende a produzir maior felicidade as pessoas se aceitarem como são e viverem sua sexualidade com liberdade? Ou será que produz mais felicidade que as pessoas vivam reprimidas, condenando-se por aquilo que são? Pelo que a gente conhece de taxa de suicídio entre homossexuais, de culpa, de autopunição que pessoas homossexuais vivem, parece que é mais correto entender a homossexualidade como não sendo pecado. Parece que é mais correto, é mais moralmente correto, é mais ético que as pessoas tenham liberdade para se aceitarem como são, que isso produziria menos sofrimento. Mas não tem como eu discutir o utilitarismo aqui, não é o objetivo desse vídeo. Uma outra proposta que existe é a chamada ética deontológica, que foi proposta por Kant, que adota o imperativo categórico, no sentido de que moral seria aquilo que pode ser aceito universalmente pelas pessoas racionais. Então, assim, será que, do ponto de vista racional, existe algum motivo para condenar a homossexualidade? Do ponto de vista puramente lógico e racional? Será que a homossexualidade fere algum princípio de dignidade humana, de autonomia humana? Eu, particularmente, não vejo como isso pode acontecer. E aí, até da perspectiva da ética deontológica, parece muito difícil condenar a homossexualidade. Essas, até onde eu conheço, porque eu não conheço todas, mas essas parecem ser as duas melhores propostas de ética que a gente tem hoje. Tem também a ética de Aristóteles, a aretética, que também seria outra, A gente poderia questionar se a homossexualidade fere algum princípio de virtude, ou se
ou, por exemplo, se ela fere alguma virtude aristotélica, ou se ela é contra o princípio de mediania, e eu não vejo como ser. Eu citei esses 3 tipos de ética, não dá para eu embasar, dizer os argumentos a favor e contra, mas eu citei para dizer assim, do ponto de vista objetivo, ético, objetivo, filosófico, parece muito difícil condenar a homossexualidade. Parece muito mais correto entendê-la como uma questão contextual, né, que tem um contexto histórico, e entender as palavras da Bíblia também tendo um contexto histórico e social, como eu fiz a análise aqui para vocês. Mas eu gostaria de ler um texto bíblico que eu acho muito interessante, para a gente finalizar, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 48, no versículo de número 18, que diz assim, Isaías, capítulo 48, versículo de número 18. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Eu não acho que as leis de Deus sejam arbitrárias, sem nenhuma razão. Porque imagine se Deus dissesse assim para você: você não pode tomar sorvete, é pecado. E aí você falaria assim: Deus que está mandando, então eu tenho que obedecer, né? Porque é Deus. Mas aí eu te perguntaria: por que é errado? Não tem motivo. É arbitrário. Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim que basear a ética em Deus, a moral em Deus, torna ela objetiva. Não torna. O que torna uma moral objetiva é ela ter uma razão objetiva de ser. Simplesmente dizer que Deus acha isso certo ou errado seria arbitrário, porque Deus poderia considerar qualquer coisa como errada. Ele poderia dar na teia dele de que tomar sorvete é errado. E aí ele diria que isso é imoral. Eu não acho que Deus seja assim. Eu não acho que Deus seja alguém que decide o que é certo e errado de maneira arbitrária. Eu entendo que é uma ética objetiva e que Deus, ele define padrões morais de acordo com essa ética objetiva. E aqui nesse texto de Isaías, no capítulo 48, no versículo 18, está escrito que os mandamentos de Deus têm como objetivo produzir paz. E eu acho isso muito comparável à ideia de princípio de felicidade. O objetivo de Deus com os mandamentos é para o nosso próprio bem. É como as leis de trânsito. Você deve obedecer o sinal vermelho para não sofrer um acidente. Né? Ou quando o médico fala para você assim: olha, se você tem diabetes, não coma muito chocolate, muito açúcar, senão isso vai te fazer mal. O mesmo vale para as leis de Deus. Elas têm como objetivo o nosso bem. E elas não são arbitrárias. Se a homossexualidade fosse condenada por Deus, seria uma condenação puramente arbitrária. Porque a homossexualidade ela não produz mal à pessoa que pratica, nem a ninguém. Né? Não é algo que produz infelicidade, não é algo que produz mal. Pelo contrário, quando duas pessoas se amam mesmo e desejam ter relações sexuais entre si, ou mesmo não necessariamente têm um amor romântico, mas elas têm consentimento uma com a outra, de estarem juntas, de viverem sua sexualidade, ou quando uma pessoa se aceita como ela é, sem se autocondenar, sem se autopunir por ser quem ela é justamente isso que produz paz e felicidade. Então, eu tenho aqui duas opções, né, que a gente tem diante de nós. Ou você me diz assim que a homossexualidade é pecado e, portanto, Deus a condena de maneira arbitrária e sua ética, então, é subjetivista. Ou você busca basear sua ética em valores morais absolutos e objetivos, em uma razão objetiva e não em mera arbitrariedade. Eu acho muito difícil, adotando essa segunda posição, continuar condenando a homossexualidade, porque seria uma condenação arbitrária, já que não tem nenhuma razão objetiva que justifique dizer que a homossexualidade é imoral ou eticamente inaceitável. Mas esse é um assunto mais complexo, né? A gente pode discutir ele depois. Mas do que eu apanhei aqui, me parece então que nem a Bíblia, nem a igreja histórica, nem a ética nos fornece elementos suficientes para dizermos que a homossexualidade é pecado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aí o seu comentário, se você concorda, se você discorda. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações.